Aqui é o professor Marcão do canal Segredos do Alemão e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre gramática, mais precisamente sobre conjugação de verbos. Nós vamos ver algumas regrinhas para a conjugação do verbo no tempo presente. Presens, tempora presens. Verben. Mit dem Präsens kann man über Allgemeines, die Gegenwart und die Zukunft zu sprechen. Selten über die Vergangenheit. Ou seja, o tempo presente pode ser utilizado para falar de assuntos gerais do presente e do futuro, raramente sobre o passado. Mas é possível também. Aqui nós temos dois exemplos. Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, água cozinha a 100 graus Celsius. Momentan arbeitet bei einer deutschen Firma. No momento, ele trabalha numa firma alemã. Nächste Woche fliegen wir nach Rom. Ou seja, futuro, fliegen wir nach Rom. Na semana que vem a gente voa para Roma. Aí nós temos no tempo presente três divisões ou três tipos de verbos que nós vamos analisar hoje. Seria os verbos irregulares, também chamados de Verb ohne Vokalwechsel, ou seja, aquele verbo cuja raiz não troca as vogais, certo? Não troca as vogais. Esses são os verbos regulares. Exemplo, Otto kocht gern. Tá? E aí, nós temos os verbos irregulares. Nós temos os verbos irregulares, onde a raiz do verbo muda. Ou seja, mit Vokalwechsel. Verben mit Vokalwechsel. São aqueles verbos irregulares. Exemplo, Ingo liest Zeitung. E, por último, nós vamos também ver a questão dos Hilfsverbs, chamados haben, sein e werden. Esses são os verbos de ajuda, ok? Vamos primeiramente aos verbos regulares. Os verbos regulares, aqueles que a raiz não muda, ohne Vokalwechsel. Temos alguns exemplos aqui. Ich koche, du kochst, er kocht, wir kochen, ihr kocht, Sie kochen, ou seja, verbo cozinhar em alemão. No infinitivo é kochen, e aí a raiz do verbo é koch, K-O-C-H, e vocês verificam que essa raiz ela não muda até na última pessoa. Arbeiten, a mesma coisa, terminação em T ou D, certo? Terminação em T ou D, isso é uma regrinha para a gente saber quais são os verbos regulares. Arbeit, que é a raiz, e ela continua até o fim. Arbeite, arbeitest, arbeitet, arbeiten e arbeitst, arbeitet e arbeiten, sie arbeiten. O verben com terminação em N ou M, öffnen, também continua a mesma raiz até o final, até a última pessoa. Verbos com terminação em S, SS, SZ,
e Z, ou seja, S, SS, SZ e Z. Também tem essa concepção da raiz não mudar. E, por último, verbo que termina com ELN. Por exemplo, sammeln. Sammeln termina em LN. E aqui nós temos a raiz sam, MML, e na verdade é SAMM, é a raiz. E aí depois que altera, aí tem outras regrinhas. Agora nós vamos ver os verbos irregulares, onde a raiz do verbo muda, ou seja, mit Vokal wechseln. Einige Verben haben einen Vokalwechsel in die zweite und dritte Person, Singular, ou seja, alguns verbos têm uma mudança de vogal na segunda e terceira pessoa do singular. E fica I, A tremado, A fica A tremado, A, U fica A tremado, U, e O fica O tremado, ou seja, verbos cuja terminação, ou cuja raiz tem o I, o A, o E, o EU e o O, ou seja, o AU e o U, elas mudam para I, para A tremado, AU tremado e O tremado. Por exemplo, du gibst, gibt, du fährst, fährt, du läufst, läuft, du stößt, stößt. Ou seja, aqui o verbo no infinitivo para du gibst é geben, para du fährst é fahren, para läuft é laufen, para stößt é stoßen, certo? Aqui nós estamos com a tabelinha, cujos exemplos já foram mencionados, e aqui a gente vê geben, nehmen, lesen, fahren, laufen, wissen e stoßen. E aí nós vemos a raiz, que no verbo geben começa com gebe, du ich gebe, du gibst, sie gibt, e depois volta para o gebt e geben, ou seja, na primeira e segunda pessoa alterou. Verbo nehmen, ich nehme, du nimmst, nimmt. Ok? No plural, continua com a raiz. No verbo lesen, a mesma coisa. Ich lese, du liest, liest. E no plural, continua com a raiz inalterada. Fahren, a mesma coisa. No AU, ich laufe, du läufst, läuft. E no plural, continua. Wissen, a mesma coisa. Ich weiß, du weißt, weiß. E no plural, mesmo. Stoßen, ich stoße, du stößt, stößt. Certo? O verbo wissen hat besondere Formen em singular. Ich weiß, du weißt, weiß. Ou seja,
ele tem o SZ. O SZ que é diferente, além do E, né? Certo? O verbo wissen tem formas especiais no singular. E agora nós vamos ver os Hilfsverb haben, sein und werden. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Ou seja, o infinitivo é haben, a terceira pessoa do singular já é hat, e assim por diante. Ou seja, a raiz mudou completamente. Verbo sein, também, isso é regra, tá? Verbo sein, isso no tempo presente seriam essas formas. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. E o verbo werden, ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Als Vollverben haben, sein und werden mit seiner Ergänzung Nomen oder Adjektiv verwenden. Ou seja, como Vollverben são aqueles verbos que sozinhos eles já conseguem formar o predicado. Como Vollverbo, os verbos haben, sein e werden serão complementados com adjetivo ou substantivo. Isso a gente já vai ver aqui embaixo. Por exemplo, ich koche gern. O verbo kochen é um Vollverb, ele não precisa de mais nenhum verbo, já fechou a frase. Franz ist heute krank. Ou seja, ich koche gern, eu gosto de cozinhar. Franz ist heute. Franz ist heute não tem sentido, porque está dizendo, traduzindo que Franz é hoje, certo? Franz é hoje. Seria essa a frase. Aí ela precisa de um adjetivo ou de um substantivo para fechar a frase, senão sozinho ela não se torna um Vollverb, ok? Ou seja, Franz ist heute krank. Isso relacionado aos Hilfsverb. Mesma coisa, isso era uma frase afirmativa. Agora, com uma frase interrogativa ou uma Fragesatz ou Fragewort, was kocht Otto gern? Was kocht? Pronto, Otto gern já fechou a frase. Ou seja, só precisa kocht. Esse é o Vollverb. E aí, vamos usar o wird na segunda posição. O verbo geralmente vem na segunda posição. Wann wird Franz endlich wieder? Isso não diz nada. Aí eu preciso de um adjetivo. Wann wird Franz wieder gesund? Ou seja, traduzindo, quando Franz ficará saudável novamente. Certo? Outro exemplo com kocht. Fragesatz. Kochst du gern? Ou seja, kocht, Vollverb, já fechou. Kochst du gern? Você cozinha bem. Outra pergunta. Ist Franz schon lange krank? Se eu tirar o krank, ist Franz schon lange, não me diz nada. Tá? Ele não completa o predicado. A frase fica sem sentido. Ou seja, está Franz a tempo, né? Não diz nada. Ou seja, eu preciso de um adjetivo para completar o Hilfsverb. Ele não se torna Vollverb sozinho. Tá? Meistens werden, haben, sein und werden als Hilfsverb gebraucht. Zum Beispiel beim Perfekt oder beim Passivo. Ou seja, principalmente
haben sein e werden são usados como verbos auxiliares, por exemplo, na voz perfect ou passivo, certo? Por isso que eles são chamados de Hilfsverbs. Muito bem, aqui nós temos algumas regrinhas, algumas observações. Fast alle Verben haben im Präsens die Endung Singular est, it, e no plural en, tien. Essa é a regra, ou seja, fast. O que significa fast? Quase todos os verbos têm essas terminações no presente do indicativo. Ou seja, existem algumas exceções, mas, em regra, essas são as terminações na primeira, na segunda, na terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Ok? Verben auf T oder D bekommen in der zweiten und dritten Person Singular und der zweiten Person von Plural ein E vor die Endung. Ou seja, os verbos terminados em T ou D recebem um E antes da terminação na segunda e terceira pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Por exemplo, du arbeitest, arbeitet, ihr arbeitet. Ou seja, a terminação seria T, certo? Mas aí fica dois T's, certo? Aí precisa colocar um E para fazer algum sentido o verbo, senão fica dois T's lá no final e fica estranho. Das Gleiche gilt für Verben auf M oder N, wenn ein anderer Konsonant, aber nicht R, davor steht. Ou seja, du öffnest, öffnet, ihr öffnet. Ou seja, o mesmo se aplica aos verbos em M ou N, quando precedidos de outra consoante, que não seja R, certo? Ou seja, você precisa colocar um E, certo? Um E para fazer algum sentido, senão fica muita consoante ali e fica estranho também a palavra. Für Verben auf S, SS, SZ und Z gilt Person, zweite Person, em singular, dritte Person, gleich dritte Person. Ou seja, aqui nós tivemos um errinho, aqui faltou um 2, e aqui está a correção. Para verbos que terminam com S, SS, SZ e Z, a segunda pessoa do singular é igual à terceira pessoa do singular. Ou seja, du tanzt, tanzt, para essas terminações aqui. E aí, por último, a quinta regrinha. Bei Verben auf ELN entfällt das E. Ou seja, para o E na primeira pessoa do singular é omitido nos verbos que terminam em ELN. Por exemplo, ich sammle, certo? A terminação da palavra seria sammeln, termina em LN. Porém, para a primeira pessoa, eu omito, eu tiro esse E aqui depois do M, e aí fica ich sammle. Verbos mit prefix, também chamados de trennbare Verb, ou traduzindo, verbos separáveis. Trennbare Verb são aqueles que você pode separar o prefixo. Por exemplo, anfangen. Ich fange an. Verbo aufstehen. Ich stehe auf. Verbo einkaufen. Ich kaufe ein.
Verbo hinfahren, ich fahre hin. Verbo vorlesen, ich lese vor. Verbo zuhören, ich höre zu. Ou seja, esses verbos que a regrinha não, ou uma dica seria quando a sílaba tônica está no prefixo, significa que ela é separável, você pode separar. E esses, eu não vou me adiantar não, vamos deixar quieto, vamos deixar as coisas fluir. Verben, die als Präfix ein Wort haben, das auch allein stehen kann, sind meist trennbar. Ou seja, os verbos que têm uma palavra como prefixo, que também pode ser autônoma, são geralmente separáveis. Das Präfix ist in der Regel eine Präposition oder ein Adverb. Zum Beispiel, o prefixo é geralmente uma preposição ou um advérbio. Por exemplo, abholen, anfangen, aufstehen, ausschalten e assim por diante. Ou seja, esses prefixos, nesses casos aqui dos verbos separáveis, eles são palavras, eles são ou preposições ou advérbios, ou uma ou outra, às vezes os dois. Tá? Então, esses prefixos, eles são separáveis, eles são a sílaba tônica da palavra quando elas estão junto com o verbo e elas também podem ser usadas separadamente. Ou seja, tem um conjunto de informações que nos fazem, assim, de uma forma didática, gravar essa questão de quando que um verbo é separável ou não. Ou seja, o verbo pode ficar, o prefixo pode ficar sozinho, ela é tônica, a sílaba tônica, e, enfim, essas são as dicas, no caso, para você conseguir entender que o verbo é separável. Certo? Construção dessa frase com prefixo. Aussagesatz, ou seja, frase afirmativa. Primeira posição, o sujeito, o nominativo. Segunda posição, o verbo. Peter steht jeden Morgen 7 Uhr auf. Ou seja, a primeira parte do verbo, a parte principal do verbo, stehen, que é o verbo steht, na segunda posição. E a segunda parte, que é a parte do prefixo, que pode ser tanto uma preposição quanto um advérbio, está na última posição da frase, certo? Essa é a regra, ok? Fragesatz mit Fragewort, ou seja, uma pergunta com Fragewort. Fragewort é aquelas palavras que começam com W, tipo wann, wie, was, wo, woher, wohin e assim por diante. Essas são os Fragewort. Perguntas que começam com wann ou com W, com W, são as típicas W-Fragen. Tá? Aí existe outro tipo de perguntas, que são as Ja-Nein-Fragen. As Ja-Nein-Fragen, a resposta começa com sim ou não, ja oder nein. Fragesatz: Mit wann steht Peter jeden Morgen auf? Ou seja, steht na segunda posição e auf na última posição. Fragesatz ohne Fragewort, que são as Ja-Nein-Fragen. Stehst du jeden Morgen 7 Uhr auf? O verbo vai para a primeira posição, mas o prefixo na última posição de qualquer forma, certo? Ou seja, essa pergunta, você acorda todo dia de manhã às 7 horas? Sim ou não, né? Essa é a typische Ja-Nein-Frage.
Verbos inseparáveis. Aí existem os verbos mit den Präfixen be, emp, ent, erg, mis, ver, zer. Esses prefixos sind nicht trennbar, ou seja, esses prefixos não são separáveis, não são separados, eles não têm vida própria, ou seja, não podem ser utilizados isoladamente como palavras, certo? Ou seja, e também mais uma dica contrária àquela da regra anterior, o prefixo ist unbetont. Nesse caso, a sílaba do prefixo não é tônica. A tonicidade do verbo fica em outra posição, menos no prefixo, certo? Esses são os... ou seja, os verbos separáveis. Sind nicht trennbar, nicht trennbare Verben. E aqui nós temos um exemplo dos nicht trennbare Verben. Ich bezahle, ich empfehle, ich erhalte, ich gefalle, ich vereinbare, ich zerstöre e assim por diante. Perceberam que a sílaba tônica, nenhuma delas foi o prefixo, ok? Aí existem verbos que podem ser separáveis ou inseparáveis. E aqui nós temos algumas regras. Primeiro vamos ver como é que fica... os verbos que podem ser separáveis ou inseparáveis. Por exemplo, ich unterschreibe, ich bringe unter, ich wiederhole, ich komme wieder. Ou seja, na mesma regra, né? Unterschreiben, unterbringen, wiederholen, wiederkommen. Percebeu que nesse caso aqui, nenhuma dessas palavras ela tem, suponhamos, a sílaba tônica no prefixo. Unterschreiben, unterbringen, wiederholen, wiederkommen. No entanto, eu posso separar o unterbringen e posso separar o kommen wieder na primeira pessoa do singular, certo? Então, quais são os critérios? Quais são as regrinhas? Verbos, Verben mit Präfixen durch, hinter, über, unter, wieder können trennbar oder nicht trennbar sein. Certo? Die meisten Verben mit Präfixen durch, und wieder sind trennbar. A maioria dos verbos com os prefixos durch, wieder são separáveis. Por exemplo, durchschlafen, durchschlafen, durchlesen, aber durchschauen und durchsuchen nicht trennbar. Durchschlafen, durchlesen, durchfallen, durchschlafen e durchlesen são separáveis. Durchschauen e durchsuchen não são separáveis. Umfallen, umsteigen, umkehren, umziehen são separáveis, aber umarmen, umkreisen não são separáveis. Wiederbringen, wiederfinden, wiederkommen são separáveis, porém wiederholen não são separáveis. Die meisten Verben mit den Präfixen hinter, über, unter und wieder sind nicht trennbar. A maioria dos verbos com os prefixos hinter, über, unter, wieder não são separáveis. Por exemplo, hinterlassen, hintergehen, hinterziehen.
aber hinterschlucken é separável. O hinterschlucken é separáveis. Os que eu mencionei acima não são separáveis. Überfallen, überleben, überraschen, überweisen não são separáveis. No entanto, überkochen é separável. Inclusive, tem aquela história, o exemplo do ou seja, die Milch kocht über. Percebeu? O leite está passando por cima. Die Milch kocht über. Überkochen é separável. Unterbrochen, unterhalten, unterscheiden, unterschreiben não são separáveis. No entanto, unterbringen é separável. Widersprechen, widerrufen não é separável, porém, widerspiegeln é separável. Certo? Essas são algumas regrinhas de como lidar com os verbos no Präsens, ou no presente, no tempo presente, no alemão. Se você chegou até aqui nesse vídeo, obrigado por assistir e nós vemos no próximo vídeo. Tschüss!